sou Josileira Cunha, da página Meu Torrão, e hoje iniciaremos uma série de entrevistas sobre o Festival Folclórico de Nova Olinda do Norte. Nova Olinda do Norte é 134 quilômetros de Manaus, em linha reta, é um pouco mais de 27 mil habitantes, segundo o IBGE. Nova Olinda já teve como atração o segundo melhor festival do Amazonas. E hoje nós iremos começar a nossa série de entrevistas sobre o festival com o presidente do Boi de Chão, agora, Corre Canto, Dr. Christian Martins. Christian, muito obrigada por aceitar o nosso convite para esse pequeno bate-papo explicativo sobre o Boi de Chão. Eu que agradeço, Josileira, a oportunidade de estar aqui na página Meu Torrão. Meu Torrão para mim significa demais, trata-se de uma página que fala da minha cidade e fala do meu torrão, então isso é muito importante para mim e eu estou muito feliz, tá? Então, doutor Christian, nós sabemos que o senhor é novo-olindense, tem várias atribuições e uma delas é ser presidente do Boi de Chão Corre Campo. Eu gostaria que você contasse para a gente um pouco sobre essa trajetória. Eu fui batuqueiro desde pequeno, que eu estou dentro do Boi Corre Campo, eu estou dentro da associação desde pequeno, eu ia para a quadra desde a época que o festival ele começou ali na quadra no ginásio Dr. Galo, e eu lembro de acompanhar o meu pai nessa época. Meu pai era levantador de toadas, do Corre Campo, do Boi Bumbá Corre Campo na época. Foi levantador de toadas até 2004, né? Até essa época eu também fui batuqueiro e hoje sou presidente. Depois da morte do meu pai, fizemos uma assembleia e eu era diretor administrativo na época. O vice-presidente renunciou e nós fizemos uma eleição e eu já estou há 2 mandatos como presidente da Associação Folclórica Nova Olinda Boi Bumbá Corre Campo. Que maravilha, muito bom. Nós sabemos que essa edição do 26º Festival Folclórico tem evoluído muito desde o início, né? E eu gostaria de saber do senhor, como presidente todos esses anos, qual foi o impacto que causou na sociedade, qual foi o impacto que causou para os brincantes e até mesmo em todo o Amazonas? Você está se referindo à mudança. Há mudanças. A mudança, na verdade, nós que participamos ativamente do festival, nós sentíamos a necessidade de resgatar a nossa cultura. Com o passar dos anos, né, nos culpamos um pouco por ter deixado que a cultura de outros municípios interferisse no nosso festival. E acabou que ele se tornou extremamente grande, mas há quem diga que ele era uma cópia, né, do Boi de Parintins. Apesar de nós termos algumas peculiaridades, ele vinha se tornando cada vez maior em relação a isso. Estávamos com aquele sentimento que estávamos perdendo a nossa essência. Então, muitas conversas aconteceram internamente, no âmbito da prefeitura, juntamente com os bois, e achamos necessário fazer essa adaptação, até porque a captação de recursos era muito difícil. Assim, você via grandes empresas que investem com facilidade em Parintins, mas que não via no Festival de Nova Olinda uma identidade própria no sentido de visibilidade para que pudesse investir no festival. E com essa mudança, nós conseguimos abrir um pouco mais as portas, apesar de estar só no começo dessa mudança, apesar das dificuldades para encontrar, conseguir recursos nesse primeiro momento. Mas nós já conseguimos conversar mais a respeito disso, tanto os bois como a prefeitura, eu acredito. Doutor Christian, nós sabemos, somos conhecedores que acompanhamos o seu trabalho como presidente do Boi de Chão Corre Campo, que o senhor sempre priorizou os itens para o desfile e para a disputa do festival, os itens ser nova-olindense. Esse ano parece que não, essa coisa não deu muito certo. O senhor pode explicar para a gente o porquê? Desde que eu assumi o Boi Corre Campo,
Na verdade, quando meu pai assumiu, ele já começou essa política de que os itens individuais eles fossem prioritariamente da terra. Então, desde que eu assumi, nós continuamos com essa organização nesse sentido. Todos os anos o Corre Campo ele priorizava os itens da terra. Era o item de fora somente em casos específicos, quando o tempo não nos permitia. Isso é o caso desse ano. Infelizmente, apesar de nós termos começado as tratativas do festival lá em março, que ainda começaram os reuniões para as mudanças do Festival Folclórico para o Boi de Chão, o planejamento ele vinha sendo feito ali, mas a gente não tinha como aplicar naquele momento, porque até mês passado nós estávamos definindo os itens ainda. Então, o Corre Campo ele tem responsabilidade tanto com a nação quanto com os itens. Nós não podíamos colocar nas mãos dos itens a responsabilidade de defender aquele item perante os jurados, perante a nação, sem a gente dar o devido preparo, dar as devidas condições. Então, a questão do recurso começou a ser tramitado lá em meados de junho. Em julho ficou pronto, mas até o momento o recurso não saiu. Nós tivemos muita dificuldade em relação a isso, porque é um novo ritmo, é uma nova pegada, uma nova definição de cada item, né? Então, Gisneida, assim, o tempo não nos permitia que a gente jogasse essa responsabilidade nas mãos de quem já estava acostumado com o boi do embarque. Então, nós, nesse momento, nós pensamos que era melhor a gente buscar profissionais que pudessem pegar essa nova temática da ritmada, que mudou o ritmo, não é mais toada, não é mais boi-bumbá, é boi de chão, é ritmada, é um ritmo mais acelerado, é uma dança mais contagiante. Então, nós buscamos profissionais para que eles viessem se apresentar esse ano com itens, para que eles servissem de espelho para os próximos anos. Mas a proposta do Boi Corre Campo é que nos próximos anos os itens eles sejam 100%. Nós não tivemos condições de fazer concurso, não faltou tempo. Foi tudo muito de março para cá, começou as tratativas, aí nós definimos em junho. Julho nós começamos o projeto, as músicas estão em estúdio, até agora, hoje, nesse momento, está sendo gravado, né, no estúdio. Então, nem os profissionais ainda tiveram acesso a todas as músicas para que eles montassem as coreografias. Então, nós temos essa responsabilidade, não podia jogar essa responsabilidade para as meninas, para os rapazes que vão se apresentar em cima da hora. Até porque o boi, ele dá toda uma estrutura, ele dá o coreógrafo, né? A gente busca patrocínio com academias para que elas estejam preparadas, mas a gente precisa que elas tenham tempo para se preparar. Eu não estou dizendo que não tem ninguém competente, né? Mas nós iremos jogar na responsabilidade nas costas dessas meninas, uma responsabilidade de mudar em menos de um mês, né? Então, a diretoria achou prudente que nós trouxéssemos profissionais para que viessem fazer as apresentações e criassem esse novo conceito, nos ajudassem a criar esse novo conceito, porque desde o início, quando se pensou em mudar, nós estamos buscando profissionais para nos ajudar, antropólogos, mas para nos ajudar a resgatar esse conceito desse nosso festival. O boi de chão, porque daí quando o boi era na quadra, ele não tinha toda essa pompa de alegoria, essa alegoria, todo mundo fala, festival sem alegoria não é mais festival. Alegoria, todo mundo precisa entender que é um item apenas. Só que você gasta 70%, 80% do recurso somente naquele item, que é a alegoria. E depois, assim, como nós ainda não temos um galpão, cada boi ainda não tem um galpão, depois aquelas alegorias, elas se perdiam. O nosso festival passou por muita dificuldade, passou por vários resgates.
92 encerrou. Voltou em 2003. Depois foram vários anos acontecendo. 2012 parou, voltou em 2013, parou novamente em 2014, voltou em 2017. Então, cada pausa dessa, aí veio pandemia e tudo mais, então cada pausa dessa é um prejuízo muito grande para o boi. Porque as fantasias, elas são de materiais que elas não duram muito tempo. O ferro também não dura muito tempo, as alegorias não duram muito tempo. Então, é quando nós víamos fazer a apresentação 2, 3 anos depois, nós tínhamos que começar do zero novamente. Então, é bem difícil esse momento de ficar intercalando os festivais. Então, nós buscamos alternativas para a gente resgatar essa nossa origem. O nosso boi, ele começou na rua, ele começou no chão, ele começou nas escolas, e nós queremos resgatar isso. Ele estava se tornando um festival inacessível para a população. Então, desde 2019, e nós buscamos não cobrar mais também as entradas. O recurso gasto no boi ele é muito alto. E fazer eventos, fazer bingo, fazer rifa, como se fazia antigamente para manter o boi, não é. Nós precisamos de recursos de empresas privadas patrocinando, nós temos isso, mas não é suficiente, precisamos da ajuda do poder público. Então, o volume financeiro está nos ficando muito alto e a aplicação ela precisa ser feita com inteligência. O Corre Campo, na minha gestão, desde o início, quando a gestão do meu pai passou para a minha gestão, a gente tem tido muita responsabilidade com o financeiro. Nós pagamos nossos artistas antecipados, quando eles entram na arena, eles já receberam, para que a gente não se preocupe em ter que ficar devendo depois. Então, o Corre Campo hoje, ele tem a parte financeira, a parte de planejamento toda sincronizada, e o orçamento sempre redondinho para que não haja esse tipo de problema. Então, o item apenas que não vai diminuir o festival. Nós vamos fazer cenário, talvez esse ano não, por conta dessa questão do prazo, o recurso ainda não saiu, o prefeito adiantou parte do pagamento com recurso próprio na sexta-feira agora, porque a emenda ainda não saiu, e nós estamos trabalhando desde o mês passado para executar esse projeto de 2023, falando Corre Campo, e foi o fôlego que nós ganhamos ontem, mas ainda não é suficiente para que a gente consiga fazer o cenário como nós teríamos. Hoje o Boi de Chão, ele tem a proposta de ser cênico, de ser teatral. É um espetáculo a céu aberto, sem a gente precisar daquelas alegorias gigantescas. Eu acredito que nós vamos investir na nossa juventude. Muitos dali vão querer aprender teatro, vão querer aprender cênica, vão querer aprender a dançar, porque eles vão se encantar com o que eles vão ver. Entendeu? Então a proposta é basicamente essa, é a gente tentar resgatar essa vontade da população em assistir, deixar o festival mais próximo da nossa população. E da nossa nação, na nação vermelha branca, é a proposta do técnico. Então, com toda essa nova roupagem, ou seja, essa mudança, como você falou, teatro, artistas cênicos, entre outros, existe uma proposta, um projeto do Boi Bumbá de Chão, Corre Campo, de você como presidente, juntamente com a sua coordenação, com os responsáveis, diríamos assim, pelo Boi de Chão, Corre Campo, para o próximo ano? Ou seja, o que você poderia dizer para a juventude de hoje, para aquelas meninas que estão na academia, trabalhando, cuidando da saúde, cuidando do corpo, que é o desejo de participar, de ser um item do Boi Corre Campo? Essa é a nossa proposta. A nossa proposta é que o Boi de Chão Corre Campo ele se torne, com os itens individuais, 100% novo-orleanense. Como já foi. Em todos esses anos, nós buscávamos, geralmente, quando acontecia um acidente ou algo parecido muito próximo do festival, que nós contratávamos alguém fora para que fosse um item. Mas esse ano foi por conta de tempo, mas nós pretendemos, a partir do final no festival, já começar os planejamentos para fazer concurso. Então as meninas se preparem,
dancem, treinem, ensaiem, escutem as músicas, cuidem do corpo, porque o povo julga demais. Não é só o jurado que julga, a população também julga. Então, toda essa responsabilidade a diretoria tem que ter, entendeu? De colocar meninas ali que estão preparadas, né, para que se apresentem e saiam de lá bem consigo mesmo e bem com a nossa nação. Doutor Christian, você pode explicar para nós o que mudou do boi bumbá para o boi de chão? O boi de chão, ele é uma proposta de ter sustentável, né? A gente trabalhar com roupas mais sustentáveis, a gente trabalhar com material não tão alto em relação a alegorias, materiais sustentáveis e menores, para que a gente não tenha muito prejuízo em relação àquele material que ficava à exposição depois e muitas vezes a gente tinha que descartar porque não conseguia. E o boi de chão, ele traz um ritmo diferente, ele traz uma ritmada, que é uma música diferenciada em relação à toada, que era mais cadenciada, né? Então nós trazemos a ritmada, que é um ritmo mais acelerado, um ritmo mais dançante, mais contagioso, né? Então a ideia é trabalhar mais as coreografias, trabalhar mais as cênicas, por isso é o boi de chão. Você não vê numa tribo, que nós retratamos no boi os rituais das tribos, você não vê uma tribo com alegoria. Hoje, tem gente que pensa que o ritual é a alegoria, a lenda é a alegoria, a figura típica é a alegoria. Não. A figura típica do mateiro é uma pessoa, é um mateiro. E nós temos que retratar o mateiro. A figura típica, o ritual da tucandeira não é uma formiga gigante. É a cênica, né? Dali da situação, da luva e tudo mais. Então, nós temos que trabalhar a cênica do ritual, a cênica da lenda, né? A cênica da figura típica. E também tem uma inovação, né? Que é o conto do boi. Nós vamos retratar o conto do boi, não é como aqueles que todo mundo conhece, que o pai Francisco, a Catirina estava grávida, desejou a língua do boi. E aí o pai Francisco foi lá e matou o boi mais querido, o dono da fazenda. Esse contexto encerrou. Agora cada boi vai criar o seu conto, vai recontar a sua história. E aí isso traz a nossa identidade, demonstra a nossa identidade, porque isso é Parintins. Esse é a história do boi de Parintins. Nós estamos criando a nossa, do Correcampo e do contrário. Então o boi de chão, ele é todo esse contexto. É um contexto mais coreografado, mais cênico, mais dançado. E nos itens individuais, houve alguma mudança? Teve mudança, nós não temos mais assim e não temos mais o hino do boi. Como aquele contexto da fazenda, né, daquela história ali na fazenda, do alto e do boi, ele não existe mais na nossa realidade, o versador toma lugar do ano do boi, né, e a deusa da flora toma lugar da sinhazinha. A deusa da flora é uma espécie de ninfa da mata que protege a mata e ela traz para nós essa ideia de preservação da fauna, preservação da flora e preservação da natureza em si, né? Então, são 3 itens que mudaram. Outro item que mudou foi o cantor, que não é mais levantador, agora ele é a voz da floresta. Ele vai entoar as nossas ritmadas e ele vai nos trazer a voz da floresta para o espetáculo. Nós temos de mudança também o item coreografia. O item coreografia, ele era julgado em um único momento, normalmente, né? Em um único momento ele era anunciado, mas ele era pensado para a apresentação toda. Hoje nós temos os Guardiões da Lenda, que é uma tribo coreografada especial, que irá fazer o momento da coreografia e é ali que vai concorrer, né, nesse momento. De mudanças também, nós temos os itens como um todo, ficaram 21 agora, porque a organização do conjunto folclórico ela permanece, né? Nós temos a rainha do minério. Lá atrás, nós tínhamos a rainha do petróleo, a rainha do salgema. Nós tínhamos vários itens
que representavam as nossas riquezas minerais. Então, hoje, o Boi de Chão, ele traz a rainha do minério no lugar da rainha do folclore, né? E a rainha do minério, ela vai exaltar as nossas riquezas minerais, porque Nova Olinda é conhecida por suas riquezas minerais, que estão aqui guardadas a 7 chaves, e é o nosso orgulho, né, sempre. Uma outra pergunta, doutor, que algumas pessoas também já fizeram essa pergunta para a gente, e vamos usar essa oportunidade para esclarecer, é a questão das lendas. Assim, por exemplo, ainda há pouco eu perguntei se tinha um projeto para o próximo ano para a questão das meninas de Nova Olinda participar, que gostariam de ser item, né? E eu vou perguntar agora se você teria um projeto para a questão de lendas. Por exemplo, tem um novo olindense que conhece uma lenda maravilhosa do município de Nova Olinda que não é tão conhecida. Você acha que ele pode apresentar como proposta para o presidente, para a organização do Corre Campo, isso, para ser analisado e quem sabe ser usado em festival? O nosso projeto, ele não é pensado somente por uma pessoa técnica de fora, como falar, o vem e apresenta o projeto. Nós reunimos em diretoria, nós chamamos batuqueiros, nós chamamos coreógrafos, nós chamamos toda a nossa equipe e conversamos para definir toda essa situação do projeto. Então, estamos sempre abertos. Tem um batuqueiro nosso que conhece muito essa situação de lenda e ele está sempre ali conversando com a gente. E eu estou sempre aberto, a diretoria está sempre aberta para novas ideias. E nós buscamos no Corre Campo sempre retratar coisas de Nova Olinda. Nossos temas são sempre voltados para Nova Olinda, lendas novolindenses, rituais novolindenses. Os povos indígenas que nós retratamos geralmente são os novolindenses, então essa é a nossa proposta. Esse ano traremos uma lenda novolindense que pouca gente conhece, entendeu? E vai ser a estreia, não foi apresentada em nenhum outro lugar e não foi apresentada no nosso festival. E esse ano nós vamos trazer essa lenda que irá, eu acredito que muita gente vai conhecer, que não sabia e vai conhecer essa lenda, e ela é muito importante para a nossa cultura local. Estamos hoje batendo um papo com o presidente do Boi de Chão Corre Campo, Dr. Christian Martins, aqui na comunidade do Novo Uruçacanga. Comunidade esta que fica a pouco mais de 10 quilômetros de Nova Olinda do Norte. Se você ainda não conhece, você precisa conhecer. É de um potencial de turismo maravilhoso. Vem conhecer Novo Uruçacanga. Dona Conceição está de braços abertos para receber vocês. Então, Dr. Christian, vamos continuar o nosso bate-papo? Vamos falar um pouquinho agora sobre disputa. Esse ano não haverá disputa, né? O que o senhor acha? Sobre esse tema, disputa, eu não vou afirmar que não haverá e nem vou descartar, porque eu vou esperar a Secretaria de Cultura se pronunciar. O que eu penso em relação à disputa é que, de fato, a gente precisa de uma preparação maior. O Boi Corre Campo está sempre preparado. Isso aí é fato, a gente está sempre preparado para entrar na disputa. Nós já vínhamos fazendo, estudando o projeto, trabalhando, só que tem essas nuances, essas questões. Por exemplo, é um ritmo novo. São músicas novas. A galera precisa pegar essas músicas. A galera é um item muito importante. A galera, ela interfere diretamente na nossa apresentação. Se não tiver em sintonia, os nossos artistas podem... o desempenho deles é afetado por conta disso. Entendeu? Então, são músicas novas que estão sendo gravadas agora, que vão ser divulgadas semana que vem. Apesar de Corre Campo ter saído na frente, como sempre, e ter lançado a ritmada já um pouquinho adiantado, a primeira para a galera já ir pegando, né? Nós não temos tempo suficiente para que todos consigam absorver 100%. É um projeto novo, é uma identidade sendo criada, então é nada mais justo que seja como um teste, para a gente depois avaliar como foi, o que a gente precisa melhorar, o que ainda precisa mudar. Na verdade, é a primeira fase da mudança. Então, assim, a disputa, ela é só um elemento, né? Ela não é o festival em si, né?
Então, é importante que a gente tire esse peso em relação à galera, a gente tire esse peso em relação aos batuqueiros que começaram a ensaiar essa semana. E tá todo mundo apreensivo, entendeu? Em relação a isso, de como vai ser. Estão se preparando, estão ensaiando as músicas antigas que nós vamos, as ritmadas, né? E nós estamos adaptando. E então nós esperamos que esse ano, com disputa, sem disputa, nós vamos para a arena, vamos dar um show, vamos apresentar o início dessa nova proposta. Eu acredito que ainda não vai estar 100%, não vai ser o boi de chão 100% que todo mundo espera e que foi noticiado. Mas a gente vai apresentar um boi técnico, um boi compacto, mas um boi alegre, um boi que vai ali para tentar fazer, como sempre, né? Como sempre o Corre Campo faz, um show à parte. Mas você não acha que a questão da disputa chega a desmotivar a galera? Desmotiva não só a galera, desmotiva a diretoria, desmotiva os batuqueiros, desmotiva os itens, desmotiva a população em geral. Todos nós ficamos um pouco desmotivados por conta de que o Corre Campo, por exemplo, quer o tricampeonato. Nós estamos, desde que eu fui presidente, eu disputei uma vez, fui campeão, as outras vezes eu fiquei com um gostinho da vitória. Ali, poderia dizer, teria sido mais um título, né? Mas nós precisamos ter responsabilidade quanto a isso. Se não houver disputa, não vai diminuir o festival, nem um pouco. E eu acredito que nós vamos nos preparar bem para o ano que vem. E ano que vem vamos trazer esse tricampeonato. Mas o importante, Gesineida, é que a gente vai curtir o nosso festival. O festival é nosso. A cultura é nossa. A gente precisa ir lá, brincar, curtir e aproveitar. Quando você tenta colocar uma disputa tão próximo do dia ali, talvez o resultado, se não for o esperado da população, né, em relação ao resultado em si, pode ficar um gostinho meio estranho. Então eu acredito que o interessante é que a gente vai brincar, a gente vai curtir, a gente vai aproveitar. O que não pode é não ter. Como eu falei lá atrás, essas pausas, elas prejudicam demais. Hoje o Corre Campo, ele vai sair com um curral reformado, ele vai sair com a vaqueirada nova, vai sair com um boi novo, vai sair com os instrumentos renovados. Então eu acredito que isso é uma vitória muito grande para nós. É uma vitória porque nós viemos de uma pandemia, nós viemos de um momento onde o Corre Campo perdeu muito. Não só o Corre Campo, as cirandas, os bois, eu acredito. O contrário também, eu acredito que perdemos muito porque o material foi se deteriorando com o tempo. E nós estamos renovando esse ano, para ano que vem a gente está ainda maior. 2017 foi o ano do resgate, nós fizemos na raça, na superação, que foi o tema do Corre Campo, inclusive, nós nos superamos para a gente apresentar o boi, o pouco recurso que tinha, mas no ano seguinte o boi já veio gigantesco. Por quê? Porque o 2017 serviu de preparação. Então é exatamente o que nós estamos tentando fazer agora. Então, mesmo que não haja disputa, o Corre Campo sairá ganhando, porque nós estamos renovando todas as nossas fantasias, nós estamos renovando nossa vaqueirada, renovando nossa batucada, renovando nosso curral, e eu acredito que vai ser de grande valia. Isso é muito importante para o festival, o importante é que aconteça. Muito bom. Então, pessoal, esse foi o nosso bate-papo com o Dr. Christian Martins, presidente do Boi de Chão Corre Campo, aqui no Novo Uruçacanga. Dr. Christian, muito obrigado pela participação, muito obrigado pelos esclarecimentos. Eu tenho certeza que o povo, a galera do Corre Campo, a galera que ainda não se decidiu para quem vai torcer esse ano, faça o seu convite e as suas considerações finais. Bom, eu convido toda a população, eu convido todos os seguidores da página Meu Torrão, eu convido todos os conterrâneos do Meu Torrão, Nova Olinda do Norte e dos municípios vizinhos, para prestigiarem o nosso festival, para prestigiarem a apresentação do Boi de Chão Corre Campo, para que a gente possa mostrar para vocês que estamos aqui com a nossa cultura viva, com a nossa cultura forte, e vamos resgatar o nosso festival. Eu tenho certeza que vai ser grandioso.